Na paz do Senhor Jesus, um bom dia na paz do Senhor a todos os meus irmãos. Daqui a pouco nós iremos iniciar a live da Escola Bíblica Dominical. Eu já quero cumprimentar a diaconisa Rose, com a paz do Senhor Jesus e um bom dia. Deus venha nos abençoar neste dia. Louvo a Deus pela vida dos meus irmãos. Como eu disse, nós iríamos abrir a live um pouquinho antes das 9h30, para um momento inicial de descontração, um momento inicial antes da live. E eu louvo a Deus pela vida dos meus irmãos. Que Deus em Cristo Jesus venha nos abençoar neste dia. Teremos mais uma escola bíblica dominical abençoada. Tenho a plena certeza de que Deus irá falar ao seu coração. Deus irá nos alimentar pela sua poderosa palavra. A palavra do nosso Deus. Estou aguardando também, irmã Rose, o obreiro Sidney aparecer aí na live aí. Estou aguardando. Meu grande amigo Sidney, que Deus abençoe a vida dele em nome de Jesus. Meu irmão Maurício, bom dia, amém. Que Deus abençoe a sua vida, desejando uma semana abençoada, em nome de Jesus, que Deus lhe abençoe. Meu amigo e toda a sua família, em nome do Senhor Jesus, pastora Márcia, esposa do nosso irmão e amigo Maurício, que Deus lhe abençoe. Um grande abraço. A irmã Kátia também, louva a Deus por sua vida, irmã Kátia, diaconisa Kátia Silva, que Deus lhe abençoe, a paz do Senhor Jesus. Fico feliz em ter os meus irmãos conosco aqui nesta live da Escola Bíblica Dominical. Louvo a Deus pela vida de vocês, que Deus venha abençoar. Olha aí, meu irmão Sidney. Ô, meu irmão, a paz do Senhor Jesus. Um grande abraço, meu amigo Sidney. Que Deus lhe abençoe. Fico feliz em tê-lo aqui na live conosco agora pela manhã. Um grande abraço. Que Deus abençoe a sua vida, o seu lar. Eu louvo a Deus por esses irmãos que compõem a Assembleia de Deus, Ministério Nova Esperança, a ADENE. Louvo a Deus pela vida de cada irmão, cada irmã, cada obreiro deste campo, os pastores, as pastoras, os presbíteros, as missionárias, diáconos, diaconisas, membros e congregados. Louvo a Deus pela vida de vocês. Meu amigo pastor César, satisfação em lhe ver lá em São Paulo. A paz do Senhor Jesus. Pastor César e missionário Aldileis. Que Deus abençoe a vida de vocês. Um grande abraço. Deus abençoe o lar de vocês. Abençoe a filhinha. Que Deus continue com as mãos estendidas sobre vocês. Um grande abraço. Feliz em poder participar juntamente com o pastor nessa live. Deus abençoe a sua vida sempre. Quero ser grato a Deus por este campo tão abençoado, que é a ADENE. Obreiros valorosos, membros congregados, uma bênção. Irmã Georgiane, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Abençoe o seu lar. A paz do Senhor Jesus ao obreiro Rogério, presbítero Rogério,
bênção poder ter o presbítero conosco nesta manhã, irmã Georgiane também. Louva a Deus por sua vida, irmã Georgiane, faz parte do campo, que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu lar, a sua família. Presbítero Rogério, um grande amigo, louva a Deus por sua vida, um grande abraço, meu amigo. Tenha um dia muito abençoado por Deus. Fico feliz em tê-los nesta manhã. Que Deus abençoe a vida de vocês. É muito bom poder participar com os meus irmãos, estar com meus irmãos neste momento, desta live. E eu louvo a Deus pela vida dos meus irmãos. A pastora Denise, ela está aqui, não começamos a live ainda, é só um momento de interação com os nossos irmãos, cumprimentando aos nossos irmãos. E eu quero chamar aqui a pastora Denise para dar um bom dia aos meus irmãos, a todos aqueles que já estão já participando conosco na live. Embora não iniciamos ainda, é só um momento de iniciação. Daqui a pouco, alguns minutos mais, nós estaremos aí, em nome de Jesus. Pastora Magda Cardoso, a paz e um bom dia. Deus abençoe a pastora, abençoe seu lar, a sua família, em nome do Senhor Jesus. A pastora também faz parte deste campo, Nova Esperança, que Deus lhe abençoe. Pastora Denise irá dar um bom dia aos meus irmãos. Vem cá, dá um bom dia aos meus irmãos. Estão aguardando você dar um bom dia para eles. Olá, meus irmãos. A paz do Senhor. Bom dia para todos, que tenham um domingo abençoado por Deus, tá? Um beijão para todos, tá bom? Ficam na paz. Eu não sou de ficar falando live, não gosto. Amém, Deus abençoe. Tiago, um grande abraço, meu irmão, que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu lar. A nossa irmã Celonir também, Rezende, Tiago Rezende, que Deus abençoe aos meus irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês. Tenham um domingo muito especial e abençoado pelo nosso Pai Celeste. Louvado seja o nome do Senhor. Daqui a alguns minutos mais, nós estaremos começando a live. E eu convido a você, meu amigo do Facebook, vamos entrar numa escola bíblica dominical que vai acrescentar muito em nossas vidas nesta manhã. Eu lhe convido a participar desta EBD. Tem uma lição muito abençoada, uma lição muito impactante. E eu convido você a participar desta live. Nosso amigo diácono Luan, que pertence também à Nova Esperança, eu louvo a Deus por sua vida. Meu amigo diácono Luan, que Deus lhe abençoe grandemente, meu amigo, irmão e todo o seu lar, a sua família. Diácono Rodrigo também, que é irmão do diácono Luan e toda a sua família. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Amém. Meu amigo Tiago Rezende, também lhe desejo um domingo muito abençoado. Para meu irmão e toda a sua família, a paz do Senhor Jesus. Um grande abraço, meu amigo irmão. Que Deus abençoe a sua vida sempre. É muito gratificante poder ter os nossos irmãos conosco, participando conosco desta live. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. É sempre uma alegria poder participar com vocês. Eu louvo a Deus. Também eu quero agradecer a Deus pela minha cunhada, que está conosco aqui, alguns dias aqui em casa. E eu louvo a Deus pela vida dela. Amém. Que Deus possa lhe abençoar grandemente. Carmen Lúcia, Maria do Carmo, melhor dizendo. Eu louvo a Deus pela sua vida, Maria do Carmo. Que Deus abençoe Amém. A minha irmã, que Deus abençoe o seu lar, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém. Se quiser cumprimentar os nossos irmãos aqui, tenha liberdade, tá bom? Amém. Que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus. A missionária Maria Jansen pertence aqui à Nova Esperança também. Eu lhe agradeço a Deus, a nossa irmã, que
sempre constante na obra do Senhor, uma bênção para este campo. E eu louvo a Deus por sua vida, missionária Maria Jansen. Que Deus continue lhe abençoando poderosamente. A senhora e o seu lar. Diaconisa Marta, a paz do Senhor Jesus, uma bênção nas mãos de Deus. Diaconisa deste campo também. Louvo a Deus por sua vida. Deus lhe abençoe sempre. A senhora e o seu lar. Irmã Lourdes, louvo a Deus também pela vida da nossa irmã. Tenha um dia abençoado, um dia vitorioso em Cristo Jesus. É uma alegria incontável poder estar com os meus irmãos para participarmos deste momento tão abençoado, que é a Escola Bíblica Dominical. E esse é um princípio que deve ser mantido, porque Oséias, o profeta, ele diz para crescermos na graça e no conhecimento. O texto diz: antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor. E se é uma coisa, se é um princípio que temos que observar, é que eu louvo a Deus pela sua vida, Diácono Luan. Amém. Amém. Que Deus lhe abençoe. Amém. Amém. Irmã Jaqueline Cardoso, a paz do Senhor Jesus. Amém. A todos os irmãos, desejamos um dia abençoado. A minha irmã, que Deus abençoe a minha irmã e sua família. Pastora Valdirene, pertence também à Nova Esperança. Deus abençoe a pastora, abençoe o seu lar, a sua família, em nome de Jesus. A irmã Eliane, a paz do Senhor Jesus, minha irmã, que Deus lhe abençoe, a minha irmã e seu lar, a sua família. Prazer em falar com minha irmã, que Deus lhe abençoe neste dia. A missionária Eva também, que Deus abençoe a sua vida, minha irmã, abençoe o seu lar, em nome de Jesus. Como eu disse para os meus irmãos, antes devemos crescer na graça e no conhecimento, precisamos buscarmos ao Senhor, buscarmos a unção dos céus, buscarmos o poder dos céus. Todo cristão deve buscar ao Senhor, buscar a face do nosso Deus, mas também deve buscar também o conhecimento da palavra, porque nós devemos crescer na graça, mas também no conhecimento. E o conhecimento, ele vem através da poderosa palavra do nosso Deus, vem através da poderosa palavra. E a Escola Bíblica Dominical, ela é um instrumento poderoso para o conhecimento. Irmão Juarez, Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Abençoe meu irmão e seu lar. Que Deus lhe abençoe neste domingo, em nome do Senhor Jesus. E tudo aquilo que envolve o conhecimento, seja Escola Bíblica Dominical, culto da palavra, que é muito importante também, não deve ser abandonado, e cursos teológicos diversos também. Tudo que envolve conhecimento, nós devemos buscar, porque o obreiro, ele tem que estar aprovado, ele tem que ser um obreiro aprovado, e não deve se envergonhar, mas deve manejar bem a palavra do Senhor. Diaconisa Rose, ela está dando o bem-vindo à nossa irmã Jaqueline Cardoso. Que Deus abençoe nossa irmã Jaqueline Cardoso, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós iremos começarmos a live desta manhã, e eu convido a você para um momento de reflexão, de aprendizado da palavra, momentos que nós iremos compartilharmos a palavra de Deus. Eu lhe convido a pegar a sua Bíblia Sagrada, pois nós iremos meditar na palavra. Nosso irmão Juan Delgado, que Deus lhe abençoe, meu irmão. Que Deus seja sempre na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe o seu lar. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Se você tem um exemplar das
Casas Publicadoras das Assembleias de Deus, CPAD, eu lhe convido a pegar a sua revista do segundo trimestre deste ano de 2020, pois nós estamos na terceira lição, para nós debruçarmos um pouco na palavra de Deus, absorvermos mais um pouco a palavra do nosso Deus. Vamos fazer antes uma oração, porque precisamos orarmos. O tempo, ele está nos convidando a orarmos. A igreja precisa estar caminhando de joelhos. É tempo de orarmos, é tempo de estarmos aos pés do Senhor. E eu quero convidar a todos aqueles que já estão conosco nesta live para dedicarmos um momento de oração. Pastor Cláudio Vicente, a paz do Senhor Jesus, meu grande amigo, que Deus lhe abençoe, o pastor, abençoe o seu lar, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Tenha um domingo muito especial e abençoado. Eu convido a você a, por um instante, orarmos. Vamos orar, irmãos, precisamos orar. E logo após estaremos iniciando a EBD deste domingo, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Pai Celeste, glorificado seja para todo sempre o seu santo nome. Engrandecido seja o Deus Todo-Poderoso, o Deus maravilhoso que é o Senhor. Não há Deus como nosso Deus, pois o poder, a glória, a majestade, a honra, o louvor, a adoração, a exaltação lhe pertence, Senhor. Tudo lhe pertence, meu Pai Celeste, porque tudo é para o meu Pai Celestial. Deus, e aqui estamos diante do Senhor, neste domingo, Senhor, para um momento da live, Senhor, da Escola Bíblica Dominical. Pai, aonde estaremos recorrendo da sua palavra para buscarmos, Senhor, conhecermos mais e mais a Ti, Pai, por intermédio da sua poderosa palavra. Pai, perdoa os nossos pecados, eu lhe peço as nossas transgressões, as nossas iniquidades, meu Senhor, as nossas fraquezas, as nossas falhas. Perdoa-nos, Pai, porque somos pecadores, somos necessitados da sua misericórdia. Deus, venha nos abençoar nesta manhã. Deus, venha abençoar a sua igreja, que se reúne para mais um momento, Senhor, da Escola Bíblica Dominical. Que todos nós, Pai, possamos sermos abençoados por Ti, através da sua poderosa palavra. Que cada família que está participando desta live, que cada lar, meu Senhor, que se dispôs a buscar ao Senhor no aprendizado da sua palavra nesta manhã, Pai, que venha a ser abençoado poderosamente por Ti, Senhor. Estenda as suas mãos, meu Pai Celeste, para abençoar o seu povo nesta manhã. Senhor, conceda vitórias dos altos céus, opera maravilhas, realiza uma grande obra, Senhor, em favor de cada família, em favor de cada lar, meu Senhor. Que vidas venham ser transformadas pelo poder da sua palavra e que haja salvação em lares nesta manhã, Senhor, reconciliações em lares nesta manhã e que haja bênçãos liberadas, Senhor, sobre cada família, sobre cada lar. Meu Pai, abençoa o seu povo neste dia, abençoa a sua igreja, meu Senhor. Sustenta o seu povo, conceda a sua graça, conceda o seu favor, conceda a sua bondade, Senhor, sobre o seu povo nesta manhã. É o que nós lhe pedimos, Pai Celeste. Pedimos ainda, toma o primeiro lugar, meu Senhor, porque o primeiro lugar sempre será do nosso Deus. Nos abençoe nesta manhã, Pai. É o que nós lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para a lição da Escola Bíblica Dominical. Você que tem um exemplar da CPAD, eu convido você a abrir a sua lição de número 3. Lição de número 3. A paz do Senhor Jesus, missionária Sônia, pertence também à Nova Esperança. Deus lhe abençoe, a missionária, e abençoe toda a sua família, o seu lar, um dia de vitórias para a minha irmã. Deus lhe abençoe em Cristo Jesus. A paz do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe minha irmã também em nome do Senhor Jesus. Lição de número 3. Vamos tratar hoje sobre eleição e predestinação. Nossa irmã Marlene, que Deus abençoe a sua vida, abençoe seu lar em nome do Senhor Jesus.
Irmã Lucinéia, Deus abençoe a sua família, o seu lar. Louvo a Deus pela vida dos meus irmãos que estão participando conosco nesta live. A nossa irmã Joseli, que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu lar, abençoe esta família tão linda e abençoada. A família da irmã Joseli, diaconisa Joseli, Assembleia de Deus de Barracão. Que Deus lhe abençoe. Fico feliz em poder ver minha irmã na live uma vez mais conosco. Deus abençoe a sua vida. Lição de número 3. Amém. A paz do Senhor, irmã Lucinéia. Que Deus abençoe. Fala sobre predestinação. Eleição e predestinação. O texto áureo, ele está registrado. Se você não tem um exemplar desta revista, busque na palavra do Senhor, esteja com ela aí, e abra na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 1, 2 versículos apenas, versículo de número 4 e 5. Eu vou esperar você achar o texto da palavra de Deus. Aos Efésios, capítulo 1, versículos de número 4 e 5. Nossa irmã Neilinha Silva, Deus abençoe a sua vida. Minha irmã, em nome de Jesus, que haja um milagre na sua vida. Minha irmã está pedindo que oremos por ela. E eu peço ao Deus Todo-Poderoso que venha operar um milagre em seu favor nesta manhã. E se minha irmã crer no poder de Deus, que eu sei que crer no poder de Deus, tome posse deste milagre. Tome posse da sua vitória. Aonde há a necessidade da minha irmã, o que minha irmã está precisando da parte de Deus, Deus é poderoso para realizar na sua vida. Só basta minha irmã tomar posse nesta manhã em nome de Jesus, que o milagre em nome de Jesus está sendo gerado em sua vida, pelo poder que há no nome do nosso Deus. Depois minha irmã vai contar que Deus realizou na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Para a glória do nome do nosso Deus. Diz assim o texto da palavra do Senhor: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, de sua vontade. A verdade prática, ela está dizendo o seguinte: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe, ela está registrada na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 1, versículos de número 4 em diante. Eu convido você a abrir a sua Bíblia e meditar por um momento na palavra do nosso Deus, juntamente conosco. Diz assim a palavra do nosso Deus: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Diaconisa Cláudia Caetano, louva a Deus por sua vida, minha irmã e todo o seu lar. A paz do Senhor Jesus e um bom dia para a minha irmã, pertence Nova Esperança também. Deus lhe abençoe neste dia. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua glória, ou seja, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou a abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança,
havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Palavra abençoada do nosso Senhor Jesus. Falar sobre eleição e predestinação. A introdução fala que a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Sabemos que temos algumas correntes teológicas com alguns conceitos teológicos, mas nós iremos caminhar pela palavra de Deus, embora as correntes teológicas, elas se baseiam na palavra, mas temos que interpretarmos a Bíblia pela própria Bíblia, porque a Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia. Esta é uma regra da hermenêutica, e nós iremos caminhar entendendo a respeito de eleição e predestinação. Deus abençoe a nossa irmã Adriana Ribeiro, nossa irmã Fabiola, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida, abençoe nossas irmãs, e abençoe os seus lares, que possam receber as bênçãos de Deus junto aos seus familiares. Deus lhes abençoe sempre, em nome do Senhor Jesus. Para nós falarmos sobre eleição e predestinação, Deus, pela sua presciência, Deus, o poder de conhecer todas as coisas, Deus, ele é antes de toda a existência. Deus, ele é antes de todos os seus feitos existentes. Deus, ele é antes da eternidade, porque ele se coloca como Pai da eternidade. Foi Deus quem criou a eternidade não tem princípio de dias e nem final de dias, por isso é eterno. E à luz da Bíblia, nós conhecemos dois tempos desta eternidade: a eternidade passada e a eternidade futura, o eterno passado e o futuro eterno. Quando Deus ele criou o eterno passado, antes de todas as coisas serem criadas por Deus, Deus já tinha de antemão feito a eleição e a predestinação de toda a humanidade. O texto de João, capítulo de número 3, versículo de número 16, é o texto áureo da Bíblia Sagrada. O João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus, ele é por toda a humanidade, e este amor, ele está antes de todas as coisas. Por isso, nós vamos entender passo a passo da eleição e predestinação. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Que Deus venha abençoar a nossa irmã Nelinha. Receba as bênçãos de Deus. Deus é com minha irmã, tenha certeza disto. Deus está na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Deus seja sempre louvado através da sua família, da sua vida. Nosso diácono, ou seja, melhor dizendo, presbítero Orlando, eu quero louvar a Deus por sua vida e parabenizar o meu irmão pela sua consagração ao presbitério. Que Deus lhe abençoe. Parabéns por sua consagração. Deus abençoe a sua vida e a sua família,
em nome do Senhor Jesus. Nossa irmã Shirley Cristina, Deus lhe abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, em nome do Senhor Jesus. Tenha um domingo abençoado, em nome do Senhor. Quando da eleição, antes de todas as coisas serem feitas, ou Deus trazer à existência, Deus já tinha de antemão estabelecido este propósito de redenção. Deus, ele nunca é surpreendido por absolutamente nada. Deus já tem tudo predeterminado, desde o eterno passado até o futuro eterno, pois no Gênesis nos mostra o Deus Todo-Poderoso criando o eterno passado. Gênesis capítulo 1. Nossa irmã Cris, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu lar, a sua família. Diácono Luiz Carlos, Deus lhe abençoe, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe o seu lar, a sua família. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Desde o eterno passado, Gênesis capítulo 1, quando Deus trouxe tudo à existência, até o livro de Apocalipse, a revelação, o futuro eterno, Deus já tem tudo determinado. Deus, ele já escreveu a história antes mesmo dela vir à existência. Por isso ele é Deus, por isso ele é o Elohim, o Deus Todo-Poderoso. Bendito seja o nome do Senhor. E o conceito eleição e predestinação, nós vamos caminhar para entendermos passo a passo todo o propósito divino para a salvação de toda a humanidade, porque a salvação ela é para toda a humanidade. Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham chegar ao conhecimento da verdade. O desejo do Senhor é que todos venham alcançar a salvação que há em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O primeiro tópico, vamos para o primeiro tópico, a dádiva, ou seja, eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Louvado seja o nome do nosso Deus. Que Deus abençoe o esposo da missionária Sônia, presbítero Gelson. Que Deus abençoe a vida do nosso irmão, abençoe o lar deles em nome do Senhor Jesus. A dádiva da eleição precede a nossa existência. Como eu disse para os meus irmãos, a eleição, ela precede a existência da criação. Foi antes da criação do eterno passado, porque Deus, ele é um ser autoexistente. Deus não tem princípio de dias e nem final de dias. Não há outro Deus além do nosso Deus. A própria Bíblia diz, Deus, ele é antes de todas as coisas. Por isso, louvamos ao Deus Todo-Poderoso. E quando falamos sobre a eleição divina, essa dádiva da eleição, que precede, presbítero Alex, a paz do Senhor Jesus, Deus lhe abençoe, abençoe seu lar, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço, presbítero Alex, obreiro aqui de Nova Esperança também, Deus lhe abençoe. A eleição divina, louvado seja o nome do Senhor. Eu não posso deixar de cumprimentar os meus irmãos, a nossa irmã Silvia, Letícia, que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua família, em nome do Senhor Jesus. Ficamos felizes em ver a nossa irmã conosco nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor. A eleição, ela traz a ideia de uma escolha. Deus, por sua presciência, ele nos escolheu.
Deus, ele nos predestinou. O ato da predestinação, nós vemos, como já disse em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O conceito de predestinação. Todo o mundo, ele está predestinado à salvação. Sim, todo mundo. O alvo da salvação, o propósito da salvação em Cristo Jesus é para toda a humanidade. Todo mundo está, como disse, predestinado a herdar o céu de glória. Mas, para chegarmos ao céu de glória, é necessário passarmos por Jesus. Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele diz: ninguém vem ao Pai, se não for por Ele, Jesus. Nossa irmã Aldair Pires, uma irmã abençoada, muito abençoada aqui do nosso campo, Nova Esperança. Louva a Deus por sua vida e por sua família. Tenha um domingo abençoado, em nome do Senhor Jesus. Todo mundo está predestinado à salvação e, consequentemente, à vida eterna. Nossa irmã Simone, que Deus lhe abençoe, e a paz do Senhor Jesus. Irmã Simone, diaconisa Simone, louva a Deus por sua vida. Que Deus abençoe minha irmã e a sua família em nome do Senhor Jesus. Deus lhe abençoe neste dia, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Lhe considero como Nova Esperança e sempre irei lhe considerar como Nova Esperança. Deus lhe abençoe. A salvação, ela foi liberada para toda a humanidade na pessoa bendita do Senhor Jesus. Para chegarmos ao céu, é necessário passar por Jesus. Há um exemplo muito clássico, um clássico aqui no livro do Êxodo, Israel, para nós conseguirmos termos uma noção do que estamos entendendo nesta manhã. Todo Israel, Deus predestinou. A paz do Senhor Jesus, meu amigo obreiro Carlos Moreira, Deus abençoe a sua vida, um grande abraço. Em nome do Senhor Jesus, Deus é contigo sempre. Um grande abraço, meu amigo irmão. A exemplo da nação de Israel, Deus fez uma promessa a Abraão, Gênesis capítulo 12, e depois nós iremos tratar um pouco sobre esta promessa, e os irmãos irão se deleitar conosco aqui, pois temos algo de Deus aqui para as nossas vidas. Deus, ele predestinou Israel para herdar a terra prometida. A terra que tinha prometido a Abraão. Israel estava no Egito, pois entrou com 70 almas. José estava no Egito, e Jacó entrou com 70 almas, sua família, dentro do Egito, nos dias de José. E a Bíblia mostra que Israel cresceu, Israel se multiplicou. Deus lhe abençoe, minha irmã Simone, Deus lhe abençoe. Israel se multiplicou como a areia da praia do mar. E ao se multiplicar, chegou o tempo em que Israel estava sob opressão no Egito, e Deus levantou Moisés para libertador de Israel, para ser o libertador de Israel. E Moisés conduziu todo o Israel rumo à terra que Deus tinha predestinado a Israel, a nação de Israel. Eu pergunto aos meus irmãos,
diante do propósito de Deus, que predeterminou para Israel, quantos daquela geração que saiu do Egito conseguiram entrar dentro de Canaã? A Bíblia diz que só de homens que puxavam espada saíram do Egito, 600 mil, só de homens. A Bíblia não faz menção de contagens de mulheres e crianças, mas estima-se que saiu de dentro do Egito mais de 2 milhões de pessoas. Estima-se isto. E eu pergunto aos meus irmãos, diante de uma quantidade tão grande como esta de seres humanos, quantos daqueles que saíram do Egito pisaram dentro da terra? Mas todos estavam predestinados a entrarem na terra que Deus tinha prometido a Abraão. Israel entrou, não o povo que saiu, exceto somente 2, Josué e Caleb, que creram na promessa, acreditaram na promessa, tomaram posse da promessa, defenderam a promessa e entraram na terra, porque acreditaram na promessa. Mas o restante, por incredulidade, foram sentenciados por Deus a peregrinarem, rodearem o deserto durante 40 anos e não conseguiram entrar na terra. Moisés, o grande legislador, Moisés, por um ato, quem sabe de um momento breve de uma revolta diante da incredulidade do povo, Deus mandou Moisés, no primeiro ato, ferir a pedra para que saísse água, e saiu muita água em abundância para o povo beber. Louvado seja o nome do nosso Deus. A paz, minha irmã Dulcineia. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar, a sua família, em nome do Senhor Jesus. O povo, diante de tamanha incredulidade, o povo levou Moisés a se irar diante do segundo momento, quando Deus mandou Moisés falar aquela pedra, aquela rocha, que o nome do nosso Deus seria glorificado naquele ato de Moisés. E Moisés, ao se revoltar com o seu cajado, ele bateu na rocha, ferindo a rocha, saiu muita água para o povo beber. Mas diante desse ato, Moisés não pôde entrar na terra prometida, mas Deus o levou no Monte Nebo, e lá Moisés viu toda a dimensão da terra, avistou toda a terra, e ali foi recolhido. Mas no Monte da Transfiguração, nós vemos Moisés aparecendo novamente dentro da terra, com o Senhor Jesus e Elias. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Moisés não pôde entrar fisicamente, quando ainda humanizado, quando ainda viveu nesta terra. Mas após ascender o céu, após estar no paraíso, com os salvos em Cristo Jesus, Moisés, ele apareceu com o Senhor Jesus e Elias no Monte da Transfiguração. E como entender predestinação nos dias atuais? Como eu disse, pastor Eliezer, um grande abraço. Meu amigo pastor da ADN também, compõe o quadro de obreiros da ADN. Deus abençoe a sua vida. Pastor Eliezer, o pastor e toda a sua família, em nome do Senhor Jesus. Tenha um domingo muito abençoado, em nome do Senhor Jesus. Como entender o mistério da predestinação nos dias atuais? Sabemos que o mundo todo, volto a dizer, João capítulo 3, versículo 16, está predestinado a herdar o céu de glória. O céu é para todos. O céu de glória, o Senhor Deus destinou para toda a humanidade. Mas só chegará no céu de glória aqueles que reconhecerem Jesus Cristo como único Salvador. Único e suficiente Salvador. Seguir uma vida pautada nos princípios da palavra. Só assim conseguirá chegar ao céu de glória. Todo mundo está predestinado a alcançar a vida eterna, mas só chegará quem passar por Cristo Jesus. A dádiva da eleição, vamos falar um pouco sobre a eleição.
a eleição ela dá uma ideia de escolha. Dentro da predestinação, nós vemos um ato de Deus de escolher. É Deus quem escolhe alguém para um propósito, para uma obra, para uma missão, para um alvo estabelecido. Quando falamos sobre eleição, dentro da predestinação, nós vemos Deus escolhendo a Israel. Deus separou Israel dentre as nações da terra. E Deus o colocou como o umbigo das nações, como cabeça das nações. Israel é o centro das nações. E Deus escolheu Israel como nação sacerdotal para conduzir as demais nações, para ser a nação condutora através de Deus para as nações. Mas Israel perdeu esta oportunidade. Israel perdeu este privilégio. Nossa irmã Zilanda, França também, louva a Deus por sua vida, Deus lhe abençoe, minha irmã, em nome de Jesus. A irmã Fátima também, Deus abençoe, irmã Fátima, a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Israel perdeu este privilégio. A Bíblia diz que o Senhor veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a todos os que creem no seu nome. Veja, Israel como a nação eleita, chamada por Deus, não reconheceu Jesus como único Salvador. Paulo ele diz que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido sob a lei, nascido de mulher, nascido sob a lei. Nossa irmã Silvane Costa também, Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Deus lhe abençoe, em nome do Senhor Jesus. Israel não entendeu o momento da humanização do Senhor Jesus. E Israel rejeitou o Senhor Jesus como Messias enviado. E ao rejeitar Jesus, o que é que acontece? Os gentios, porque Isaías diz que um povo que não o conheceu o servirá. E cumpriu-se em nossas vidas. Nós que antes éramos os gentios, hoje somos igrejas. Mas este plano, este projeto, este princípio, ele foi estabelecido antes da fundação do mundo. Deus ele não é surpreendido por absolutamente nada. Deus sabe de tudo já de antemão. Deus constituiu a igreja para cumprir a missão dele, o Senhor Deus, o maior missionário da história. Deus ele é o idealizador de missões. Desculpem. Foi Deus que idealizou missões. Missões nasceu no coração do nosso Deus. Foi Deus quem implantou missões. Israel, ele tinha um dever de começar, de continuar esta missão que Deus entregou a Israel. Certo é que a igreja do Senhor Jesus, ela nasceu dentro do judaísmo, pois os primeiros irmãos eram todos judeus. Depois os gentios foram chegando para compor os quadros da igreja do Senhor Jesus, e a igreja se tornou igreja composta de gentios e judeus, e chegou até nós. Foi uma escolha do Senhor Deus. E quando fala-se sobre eleição, nossa irmã Simone Reis, Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus, abençoe seu lar, a sua família. Quando falamos sobre o conceito de eleição, Deus
as suas escolhas, elas são inquestionáveis. Nós não devemos questionar as escolhas de Deus. Israel questionou as escolhas que Deus fez, de escolher os gentios para tornar-se igreja. Os irmãos se recordam quando Pedro, o apóstolo, diante do grande crescimento dos gentios que estavam vindo para o evangelho do Senhor Jesus, e Pedro, ele subiu ao terraço na hora do almoço. A Bíblia relata em Atos dos Apóstolos, da história da igreja. Pedro, ele subiu ao terraço justamente na hora do almoço, e a Bíblia diz que ele estava com fome, estava no momento do almoço, e o Senhor Jesus deu uma visão a Pedro, que descia do céu um lençol de 4 pontas, e ali tinham animais quadrúpedes amarrados nas 4 pontas, e o Senhor Jesus disse a Pedro: Pedro, mata e come. Pedro disse: Senhor, de forma alguma entrará coisa imunda na minha boca, pois nunca coloquei coisa imunda na minha boca. Aí Jesus disse para ele: Pedro, não tornes imundo aquilo que eu purifiquei. Louvado seja o nome do Senhor. O irmão Jefferson Rodrigues, Deus abençoe a sua vida, o seu lar, em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço, meu irmão. E diante daquela visão que o Senhor Jesus deu a Pedro, Pedro ficou a meditar naquela visão. E Cornélio, que era um centurião, o Senhor Jesus tinha dado uma visão a Cornélio. Cornélio reuniu os seus em sua casa e foi orientado por Deus para que chamasse a Pedro, para que Pedro viesse para impor as mãos sobre eles. E Pedro, diante daquela visão, foi à casa de Cornélio. E lá, ao falar das grandezas de Deus, quando Pedro ainda estava falando, Pedro e mais alguns irmãos da igreja, a Bíblia relata que o Espírito Santo de Deus, como no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, desceu sobre aqueles irmãos da casa de Cornélio. E foi algo muito impactante que aconteceu. E eles foram cheios do Espírito Santo. E aqueles irmãos da casa de Cornélio comporam a igreja que começou a crescer de gentios. Embora havia uma rejeição por parte dos nossos irmãos judeus, mas o que o Senhor chama, quem o Senhor elege, quem o Senhor convoca, não há quem possa resistir. Nosso irmão Jefferson, louva a Deus por sua vida, Jefferson Fito, que Deus lhe abençoe, em nome do Senhor Jesus. E ao ser formada a igreja começa na sua peregrinação e chegou até nós, porque foi eleita por Deus para um propósito na terra. E eu digo a você, meu amado irmão, se Deus lhe escolheu, se Deus lhe comissionou, se Deus lhe chamou, atenda ao chamado de Deus. Deus, ele é na sua vida. Deus, ele é com você. Deus tem planos na sua vida. Deus tem propósitos com você. Atenda ao chamado divino. Não recuse este chamado, porque Deus sabe a quem ele escolhe. Deus sabe a quem ele nomeia. Deus sabe a quem ele está escolhendo. Bendito seja o nome do Senhor. Eleitos do Senhor, chamados pelo Senhor. Dentro desse chamado também tem a questão da vida, uma vida santa, uma vida irrepreensível, uma vida onde devemos seguir ao Senhor de forma irrepreensível. Quando fala-se sobre santificação, aos Hebreus, a Bíblia diz para seguirmos a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém, absolutamente ninguém, verá o Senhor. Sem santificação é impossível ver ao Senhor Jesus, ver ao Senhor Deus. E a Bíblia nos convoca, nos chama a um momento de santificação. E santificar-se é separar-se, é buscar ao Senhor em todo o tempo, é buscar
em oração, constante oração, porque a Bíblia nos manda orarmos sem cessar, buscarmos na palavra, buscarmos consagrarmos no jejum, santificarmos é nos separarmos das coisas que nos impedem de vermos a glória de Deus. Por isso devemos nos separarmos para que o Senhor possa, de fato, usar-nos, de fato, trabalhar através da nossa vida como igreja do Senhor. A nova vida dos eleitos. Paulo, o apóstolo, ele diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Quem está em Cristo, nossa irmã Maria da Conceição, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a minha irmã e toda a sua família em Cristo Jesus. Deus lhe abençoe neste dia, em nome do Senhor Jesus. A nova vida que o Senhor da igreja requer de nós, ela leva-nos a um momento de santificação, de separação, porque somos luz do mundo, somos sal da terra, e como sal da terra e luz do mundo, devemos de fato andarmos como a Bíblia nos ordena, se nós quisermos chegar ao céu de glória, alcançarmos o céu de glória. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo tópico fala sobre predestinados para filhos de adoção. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. O termo predestinar ou predestinação, ele é um termo grego, proorizo, traduzido como predestinar. É formado pelo vocábulo orizo, que significa determinar, e pela preposição, ou efeito de por antes ou depois. Predestinar significa literalmente determinar antes. A predestinação, como disse no início, ela foi predeterminada por Deus antes da fundação do mundo. Deus, ele não é apanhado de surpresa de forma alguma. Deus, ele na sua presciência, ele, como é um Deus que conhece o passado e o futuro, enquanto nós estamos aqui, Deus já está lá na eternidade futura. Enquanto nós estamos aqui, Deus já está dentro, porque ele habita dentro de uma eternidade. Ele já visualiza o futuro eterno. Deus, ele já conhece todo o desenrolar da história, porque é ele quem determinou desta forma o desenrolar da história. Por isso nós estamos aqui, porque fomos eleitos dentro da predestinação. Nosso irmão Abraão Matos, Deus abençoe a sua vida. Deus lhe abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Abraão, Deus lhe abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Já desde o eterno passado, Deus, ele de antemão, determinou sobre a sua presciência todo o desenrolar da história. E se nós fomos eleitos, se nós fomos alcançados por esta bendita graça, é porque Deus, lá no passado, já predeterminou todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Quando fala-se sobre filhos de adoção, por adoção, Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Assim, o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filhos segundo o beneplácito da sua vontade. Ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar. Se no outro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus,
agora estamos reconciliados com Ele em Cristo e somos seus filhos. Essa posição nos é imerecida. Contudo, aprove ao Pai fazê-la assim. Como disse, as escolhas que Deus faz, meus irmãos, são escolhas inquestionáveis. Não tem como o ser humano questionar as escolhas feitas por Deus. Agora, se temos mérito nessas escolhas feitas por Deus, digo-lhes que absolutamente não. Ninguém merece. A escolha feita por Deus é pela sua bondade e por sua infinita misericórdia. Se nós aqui estamos, é pela misericórdia de Deus que aqui chegamos. Ninguém merece nada, absolutamente nada. O favor de Deus é imerecido. Eu lhe convido a abrir a sua Bíblia. Você está com a Bíblia aí? Abra a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, para você entender esse mistério das escolhas de Deus. Capítulo de número 14 de Ezequiel. A partir do versículo de número 12, Ezequiel capítulo 14, a partir do versículo de número 12. Eu espero você abrir a sua Bíblia, para nós entendermos um pouquinho a respeito desse mistério aí, das escolhas de Deus. Você achou? Diz assim, ó: veio ainda a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente, rebelando, então estenderei a minha mão contra ela, lhe quebrarei o bordão do pão, enviarei contra ela a fome, e arrancarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam somente a sua alma, diz o Senhor Jeová. Se eu fizer passar pela terra as mais bestas, e eles a despojarem de filhos, que ela seja assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das bestas, e estes 3 homens estiverem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem a filhos nem a filhas livrariam, eles só ficariam livres, e a terra seria assolada. Ou se eu trouxer a espada sobre tal terra, e disser: espada, passa pela terra, e eu arrancar dela homens e bestas, ainda que aqueles 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos nem filhas livrariam, senão eles só ficariam livres. Veja, 3 homens apenas, por sua justiça: Daniel, Jó e Noé. 3 homens apenas. Olha quantos homens de Deus a Bíblia registra, homens e mulheres de Deus, e pela justiça própria somente 3, Noé, Daniel e Jó somente. E hoje, ao olharmos para o momento que nós estamos vivendo, após a lei, estamos num período chamado graça, a favor não merecido, a 6ª dispensação. Veja, ninguém tem mérito algum, ninguém merece absolutamente nada. Por mais que tenhamos homens e mulheres de Deus, vasos de Deus, que são muitos na terra, mas por mérito, ninguém merece nada. É pela misericórdia do nosso Deus. Por isso eu louvo a Deus, glorifico o seu santo nome, porque fomos escolhidos, predestinados e escolhidos, por bondade e misericórdias do nosso Deus, e colocamos-nos no lugar de filhos por adoção, e temos o mesmo direito no filho, que é o filho biológico, e
o filho biológico é Israel. Somos filhos por adoção. Mas veja, temos o mesmo direito das bênçãos de Deus que estão sobre Israel. As bênçãos de Deus também estão sobre a igreja, porque é o mesmo Deus de Israel que chamou a igreja, que comissionou a igreja. Antes éramos gentios, hoje somos igreja do Senhor Jesus Cristo e estamos sob as mesmas bênçãos que a nação de Israel herdou do Senhor Deus. Por isso louvamos, engrandecemos e adoramos ao nome deste Deus tão maravilhoso. Vamos ver aqui os privilégios da adoção. Vamos ver. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com Ele. Eu lhe convido você a abrir a Bíblia, ela já está aberta, a irmos ao livro do Gênesis, capítulo de número 1, versículo 26. Livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Abra aí a sua Bíblia. Vamos ver o privilégio da adoção. Vamos ver o ato da criação, quando Deus criou o homem. Olha o que Deus fez. Versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Deus criou o ser humano para dominar a terra. Esse foi o propósito da criação em Deus. Deus coloca no ato da criação, no sexto dia, a Bíblia diz que Deus criou o ser humano. E Deus o coloca como coroa da criação. O ser humano é o ato mais importante de Deus em toda a criação. O ser humano está no lugar mais importante de todos os atos criados por Deus. Por isso, somos coroa da criação de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus nos formou para dominarmos a terra. Veja os privilégios da adoção. Entretanto, mas antes disso, vemos a queda do homem. O homem, por ter caído lá no jardim do Éden, mesmo assim Deus, Ele, na pessoa bendita do Senhor Jesus, na cruz do Calvário, levou-nos novamente como filho pródigo a um filho perdido, um filho que estava distante da presença de Deus. Deus nos traz novamente para a sua presença gloriosa, a sua presença santa. E nos coloca como filhos por adoção novamente. E veja o privilégio de sermos filhos por adoção. Aqui o escritor coloca: isso significa que passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Ou seja, estamos dentro dos mesmos direitos. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Mais além, ele vai mais além, diz, das promessas a Abraão, porque Deus fez promessas a Abraão. Veja no Gênesis capítulo 12, a dimensão da promessa. Mas eu quero convidar você para entendermos de fato qual foi esta promessa, a dimensão mesmo desta promessa. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, aos Romanos, capítulo de número 4, um versículo apenas. Aos Romanos, capítulo de número 4. Eu lhe convido a abrir a sua Bíblia, se você quiser grifar esse versículo aí,
para você guardar na tábua do seu coração. Aos Romanos capítulo 4, versículo 13. Você achou? Diz assim o texto: porque a promessa, está dizendo Abraão, no texto, nos versículos anteriores diz sobre para quem era a promessa. Versículo 12, vamos lá no versículo 12. E fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas da fé de nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo. Vou voltar novamente. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Você conseguiu entender a dimensão desta promessa feita a Abraão? Abraão foi chamado para ser herdeiro do mundo. E deixa eu lhe dizer, se você buscar fazer algumas pesquisas sobre as corporações do mundo, 96% das grandes corporações do mundo pertencem a judeus. 96% das corporações do mundo, as grandes corporações, pertencem aos judeus. Cumprindo-se esse texto aqui, que Deus o chamou para ser herdeiro do mundo, herdar o mundo. Eu lhe convido a abrir a sua Bíblia, ainda, ao livro de Gálatas, capítulo de número 3. Gálatas, capítulo de número 3. Abra aí a sua Bíblia conosco, por gentileza. Estou abrindo a minha Bíblia aqui. Abra sua Bíblia aí. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 3. Versículo 29. Você achou aí? Diz assim, olha: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. A mesma promessa feita a Abraão recai sobre Israel, sobre os árabes também, que são descendentes de Abraão, por causa de Agar, a egípcia, e por ter o sangue de Abraão também, desfrutam de bênçãos do nosso Deus. Olhe lá para os Emirados Árabes Unidos, olhe lá, dê uma visualizada e você vai entender que as bênçãos de Deus estão sobre eles também. Mas também recai sobre a igreja, porque aqui diz o texto de Gálatas: se somos de Cristo, então somos também descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Porque somos filhos de Abraão, nosso pai Abraão, nosso pai da fé Abraão, somos descendentes dele, direito às mesmas promessas. E aqui eu quero abrir um parênteses. Nós só não vamos mais longe porque nós não acreditamos, não tomamos posse e não vivemos o que está escrito nas promessas de Deus. Muitas pessoas chegam a grandes lugares. Deus as coloca sob as alturas desta terra, porque essas pessoas tomam posse, acreditam no Deus que fez a promessa e lutam para chegarem aonde estão. Nós muitas das vezes não chegamos, porque nós não acreditamos muitas das vezes, nós não tomamos posse do que está escrito e nós não vivemos o que Deus determinou para a sua igreja.
É por isso que eu lhe convido a exercitar a sua fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu sempre digo que a fé ela anda a quilômetros de distância. Hebreus capítulo 12 mostra a galeria dos heróis da fé. Medite em Hebreus capítulo 12. O primeiro versículo diz que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Isto é fé. Exerça a sua fé. Tome posse. Acredite. Exerça a sua fé em nome do Senhor Jesus. Viva uma vida abundante na presença do Senhor. O Salmo de número 115, eu lhe convido a abrir este Salmo de número 115. Nós já vamos caminhar para encerrarmos já esta live daqui a pouquinho. Mas eu lhe convido a abrir a Bíblia Sagrada, e ela já está aberta, e recorrer somente ao livro de Salmos de número 115. Versículo 16, diz assim, os céus, os próprios céus são do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Pastor Adriano Ribeiro, um grande abraço, pastor, meu amigo, que Deus lhe abençoe, o pastor e toda a sua família, em nome do Senhor Jesus. Grande abraço. Gustavo, o pastor Gustavo, Assembleia de Deus, Ministério do Reino. Um grande abraço, meu amigo, pastor Gustavo. Deus lhe abençoe, o pastor e toda a sua família, em nome do Senhor Jesus. O livro de Salmos, a nossa irmã Lucielen, que Deus abençoe a sua vida. Lucielen da Costa, Deus lhe abençoe neste dia, em nome do Senhor Jesus. Abençoe minha irmã e seu lar. A Bíblia fala aqui no livro de Salmos 115, versículo 16, os céus, os próprios céus, são do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Volto a dizer, eu convido a você a exercitar a sua fé. Sabe, eu, em minha trajetória, minha pouca trajetória cristã, eu já vivi experiências sobrenaturais com Deus, de assentar em meu coração, ter algo em minha vida e dizer para mim mesmo, eu terei isto em minha vida. Deus, por misericórdia. Pastor, Deus lhe abençoe. Abençoe a família do pastor Gustavo, que está ligada na live nesta manhã. Deus abençoe a sua família, pastor, em nome de Jesus. Deus abençoe este grande ministério, em nome do Senhor Jesus. Grande abraço. Vivi este sobrenatural do meu Deus, porque acreditei pela fé. Não tinha condições para alcançar o que alcancei por misericórdia. Mas num ato de fé, Deus me fez viver aquilo que eu acreditei. E com todos nós nesta manhã, não é diferente. Deus tem lugares altos para o seu povo. Os céus dos céus pertencem ao nosso Deus. Mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Deus, Ele nos chamou para governarmos a terra, para possuirmos a terra, a exemplo de Israel, a terra prometida. Deus deu em herança a terra a Israel. Volto a dizer, as grandes corporações do mundo, 96% pertencem a judeus. Porque os judeus, eles vivem, respiram a Torá, respiram a Bíblia Sagrada e exercitam todas as promessas que foram liberadas para eles. Um grande abraço, meu pastor. Deus lhe abençoe sempre. Micael, Deus abençoe a sua vida. Em nome do Senhor Jesus, um grande abraço, meu irmão. Que Deus lhe abençoe neste dia.
Nós só não vivemos a dimensão das promessas de Deus na íntegra porque nós não exercemos como deveríamos exercer a fé. Mas eu lhe convido a passar a exercer a fé a partir de agora. Os propósitos, aquilo que você visualiza, que você possa tomar posse e viver o que Deus Ele tem através das suas bênçãos que Deus liberou sobre cada um de nós. Presbítero Orlando, uma grande bênção, Deus lhe abençoe em nome do Senhor Jesus. Viva o sobrenatural de Deus, viva em uma dimensão espiritual que Deus tem em suas promessas e bênçãos. Vocês irão experimentar o sobrenatural do nosso bondoso Deus. O terceiro tópico aqui, nós vamos caminhar para encerrar. Fala sobre a sublimidade do propósito divino na predestinação. O propósito da excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. A predestinação, o soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. Irmã Quitéria, Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus, a sua vida e o seu lar em nome do Senhor Jesus. Deus não predestinou ninguém para o inferno. Toda a humanidade foi predestinada para o céu. Só quem poderá chegar ao céu é aquele que aceita Jesus Cristo como único Salvador. Porque a Bíblia diz que se em nosso coração nós crermos e com a nossa boca confessarmos que Jesus é Senhor, nós seremos salvos. Andarmos segundo a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia ela é nossa regra de fé e prática, é um manual que nos conduz à vida eterna em Cristo Jesus. Temos que andar segundo a palavra de Deus. Fazendo assim, nós herdaremos o céu de glória. Porque o céu foi feito para toda a humanidade. João capítulo 3, versículo 16. Que desde o início estamos falando sobre o texto áureo da Bíblia Sagrada. O amor de Deus é por toda a humanidade. O inferno, ele não foi feito para os homens. Foi feito para o diabo e seus anjos. Mas por conta do pecado e da transgressão do ser humano, por conta da rejeição do ser humano, o ser humano, infelizmente, vai para esse lugar de choro e ranger de dentes. Missionária Maria Jansen, que Deus lhe abençoe. Deus é na sua vida, missionária, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe o seu lar. O inferno não foi feito para o ser humano, mas devido à teimosia do ser humano, à rebelião, o ser humano virá as costas para Deus. Infelizmente, aqueles que descem à sepultura, sem se acertarem com Deus, sem se reconciliarem, sem buscarem Deus, na pessoa bendita do Senhor Jesus, a salvação, infelizmente, vai para este lugar de sofrimento eterno. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. A predestinação leva-nos ao amor de Deus. Amor incondicional. Deus, ele não impõe a salvação baseado num amor condicional. Não, de forma alguma, é incondicional. E uma vez nós alcançando a salvação em Cristo Jesus, todo o nosso passado é esquecido, é apagado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, e nós passamos a desfrutarmos das bênçãos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui caminharmos para a conclusão. Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores. Desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé, a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas.
Veja o amor de Deus, que amor maravilhoso, amor que nos alcançou. Fomos alcançados por este amor tão grande. Devemos louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Pastor Adriano, Deus abençoe a sua vida, a família, Deus abençoe. Um grande abraço, pastor, um grande abraço mesmo. Deus lhe abençoe sempre. Este amor do nosso Deus é um amor sempre eterno, um amor maravilhoso. Fomos alcançados de forma imerecida. Por isso nós louvamos a Deus, louvamos ao nosso Pai Celestial. Pastor Gustavo, Deus abençoe poderosamente, pastor. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu lar, o seu ministério, em nome do Senhor Jesus. Que possamos aproveitarmos a oportunidade de estarmos em Cristo Jesus e vivermos este amor. E eu quero finalizar aqui a EBD deste dia, perguntando se tem alguém que esteja entre nós, que ainda não tem Jesus como seu Salvador, ou que está distanciado da presença do Senhor. Se eu estiver falando com alguém aqui que não tem Jesus como seu Salvador ainda, ou não viveu esse momento de salvação em Cristo Jesus, eu gostaria de conhecer você, apenas colocar aí um positivo, caso você esteja distanciado, afastado dos caminhos do Senhor Jesus. Tem alguém nessa condição? Algumas pessoas falam desviados, às vezes até falamos, mas desviado não está, apenas está distanciado da presença do Senhor, como o filho pródigo se distanciou. Tem alguém nessa condição? Gostaria de conhecer você. Sinalize para que possamos conhecermos. Ou você nunca teve essa experiência com o Senhor Jesus Cristo, nunca se tornou um cristão. E nesta manhã o Senhor, Ele lhe dá uma oportunidade de receber as bênçãos de Deus. Pastora Valdirene, Deus abençoe a sua vida. Deus seja sempre com a senhora, em nome do Senhor Jesus. Nossa irmã Letícia, nossa irmã Glória, nossa irmã Lucinéia, Deus seja com a minha irmã também, sempre em nome do Senhor Jesus. Nossa irmã Leilinha, que Deus lhe abençoe. Nossa irmã Dalva, um abraço também, irmã Dalva, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe. Irmã Neilinha, é justamente com a senhora, com a minha irmã. Deus, Ele lhe ama muito. Deus, Ele quer novamente te dar a alegria da salvação. A minha irmã, por um momento, se afastou da presença do Senhor, mas hoje é manhã de salvação, é manhã de reconciliação com o Senhor Jesus. A minha irmã pode voltar a ter essas mesmas bênçãos que estão reservadas para a igreja do Senhor Jesus. Minha irmã sabe do que eu estou falando. Minha irmã já desfrutou dessas bênçãos em Cristo Jesus. E o Senhor quer novamente fazer com que a minha irmã viva essas bênçãos. Missionária Adriana, que Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. É o momento, minha irmã Neilinha, de voltar para a presença do Senhor. Este momento o Senhor Deus reservou para a minha irmã voltar novamente para os caminhos do Senhor. É tempo de voltar, é tempo de estar na presença do Senhor. Olha os acontecimentos, minha irmã Neilinha, olha o que está acontecendo no mundo, olha os sinais que estão apontando o grande e glorioso momento que irá tomar a terra de surpresa. Minha irmã sabe muito bem o que é. É o arrebatamento da igreja que está muito próximo, está muito perto. E minha irmã faz parte também dos que irão herdar a vida eterna em Cristo Jesus. Eu quero perguntar à minha irmã, deseja voltar para a presença do Senhor? Jesus quer lhe conceder uma vida eterna. Para minha irmã, Jesus, nesta manhã, você deseja voltar para a presença do Senhor nesta manhã? Minha irmã Joseli está dizendo para minha irmã Neilinha, Jesus te ama.
minha amiga, você é escolhida de Deus, e é mesmo, é escolhida de Deus. Você deseja, minha irmã deseja voltar para a presença do Senhor neste momento? É momento de salvação. Jesus, ele quer novamente lhe dar a alegria da salvação. Ele tem a alegria da salvação nesta manhã para a sua vida. É Jesus quem tem. Ele quer te dar vida eterna. E vida eterna só Jesus tem. Minha irmã quer voltar para a presença do Senhor? Só diga conosco, eu quero. Escreva por gentileza, pois queremos divulgarmos para todo mundo que hoje aconteceu salvação na escola bíblica dominical desta live. Os céus poderão estar em festa. Oh, glória! A minha irmã Nelinha aceita Jesus e volta novamente para a presença do Senhor. Eu louvo a Deus por sua vida, minha irmã Nelinha. Eu louvo muito a Deus por sua vida. Deus, nesta manhã, está alcançando a sua vida com salvação. Ele está novamente alcançando a sua vida com as bênçãos dos céus sobre você e sobre o seu lar. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é fiel. Eu louvo a Deus, minha irmã Neilinha. Louvo a Deus. Olha também a alegria dos nossos irmãos em ver a minha irmã se reconciliando com o céu nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Só o Espírito Santo de Deus pode fazer esses milagres acontecerem. Bendito seja o Deus Todo-Poderoso. Eu quero orar por sua vida. Eu quero orar por sua vida. Nossa irmã Neilinha, eu quero orar por ti. Oh, glória! Bendito seja o nome do nosso Pai Celeste. Oh, glória! Louvado seja o nome do nosso Deus. Louvamos ao Pai Celeste por sua vida. Vamos orar em favor da nossa irmã Neilinha, pois está voltando para a presença do nosso Senhor. Vamos orar. Parece que tem também o nosso irmão Adriano que está aceitando também. Não o pastor Adriano Ribeiro, que é salvo em Cristo Jesus, pastor, mas também o irmão Adriano. Ele diz que aceita Jesus como Salvador dele também. E eu louvo a Deus pela vida da irmã Neilinha e pela vida do irmão Adriano, que está aceitando a Jesus como Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, eu quero louvar ao seu santo nome, Senhor, pela vida dessas pessoas, Pai, que estão se reconciliando com o céu, se reconciliando com o Senhor. Pai, eu louvo ao seu santo nome, porque a sua palavra, Pai, ela é fiel e verdadeira. Deus, a festa dos céus por estas decisões, por estas reconciliações, meu Senhor. E somente o nosso Pai Celestial é aquele que pode fazer esses milagres acontecerem. E o nome do nosso Deus é glorificado nesta manhã. A honra, a glória, o louvor e a adoração pertencem ao nosso Pai Celeste. E o seu nome é glorificado nesta manhã, Senhor, por estas decisões, Pai. Escreva o nome, Senhor, destas vidas no livro da vida, Senhor. E nossa irmã Neilinha e o nosso outro irmão, meu Pai Celeste, Adriano, e que eles possam viver as bênçãos dos céus, Pai, as bênçãos espirituais que o Senhor tem reservado para todos aqueles que chegam ao Senhor. Pai, escreva uma nova história na vida dos meus irmãos e que eles possam desfrutar, Senhor, da bênção da salvação que há em Cristo Jesus. Deus, glorifica o seu santo nome nesta manhã por esta vitória alcançada e lhe agradeço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Louva a Deus. Louvo a Deus por sua vida, minha irmã Neilinha. Louva a Deus por sua vida. A minha irmã é alcançada com bênçãos de salvação nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a minha irmã. Que Deus lhe conceda forças, vigor dos altos céus, para prosseguir nesta caminhada. Minha irmã procure uma igreja evangélica mais próxima aonde minha irmã estiver morando. É o Espírito Santo de Deus que faz esses milagres acontecerem. E eu louvo a Deus por sua vida. É a alegria dos céus que está voltando novamente na vida da minha irmã. É Deus quem está fazendo isto, na pessoa bendita do Espírito Santo. Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa e siga a sua vida
na presença do Senhor. Não abandone mais o nosso Deus. Eu louvo a Deus por sua vida. Permaneça firme. E eu tenho a plena certeza de que um dia, não sei quando, mas um dia poderei conhecer a minha irmã, porque Deus, Ele é um Deus maravilhoso, que tem feito promessas maravilhosas. E um dia conhecerei minha irmã, em nome do Senhor Jesus, porque a Assembleia de Deus, Ministério Nova Esperança, ela há de alcançar lugares, por promessa do nosso Deus. E eu creio que conhecerei a minha irmã ainda. Deus é Deus de milagres, em nome do Senhor Jesus. Eu louvo a Deus por cada irmão que participou desta live conosco. Louvo a Deus, agradeço a Deus. Agradeço muito a Deus pela vida dos meus irmãos. Agradeço a Deus por este campo. Amém. Eu vou em uma pedrinha aqui de casa, mas está afastada. Mas ela está, está afetada. Mas Deus é poderoso para mudar situações. Deus é poderoso. E Deus está lhe abençoando nesta manhã. Tome posse da vitória, em nome de Jesus. Vai uma igreja aqui pertinho de casa, mas estava. Agora minha irmã se reconciliou com o céu. Amém? Se reconciliou com o Senhor Jesus e poderá novamente, quando voltar à igreja, às suas atividades, minha irmã poderá novamente regressar à igreja lá e confirmar esta decisão tomada, em nome do Senhor Jesus. Que Deus lhe abençoe, minha irmã Nelinha, em nome do Senhor Jesus. Abençoe a todos, abençoe a Nova Esperança, abençoe a todos os ministros que participaram desta live, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Temos um canal no YouTube e eu quero pedir aos meus irmãos. Sim, pastor Adriano, é algo maravilhoso que Deus irá fazer, já está fazendo em nome de Jesus. Eu quero pedir a todos os meus irmãos que ainda não se inscreveram, a igreja está fechada, mas quando voltar a abrir novamente a igreja, né, irmã Joseli, todos poderão, a nossa irmã Nelinha poderá, sim, estar caminhando. Temos um canal no YouTube, e esse canal também é um propósito que nós temos lá para pregar o Evangelho. O nome do meu canal é canal Eliseu Bernardo, Eliseu com S. Eu peço aos meus irmãos que se inscrevam, me ajude a fazer esta obra, me ajude a proclamar o Evangelho do Senhor Jesus. Se vocês puderem compartilhar com outras pessoas nos seus contatos pessoais e ajudar a divulgar esse canal que eu tenho no YouTube. Eu sempre deixo aqui mensagens no Facebook, lá do canal. Entre lá no canal, se inscreva lá e me ajude a divulgar. Eu serei muito grato a vocês pela ajuda de vocês, porque mais vidas precisam ser alcançadas. Mais vidas precisam ser alcançadas pela palavra do nosso Deus. E eu peço aos meus irmãos que me ajudem na inscrição desse canal, no crescimento dele. E o nome do nosso Deus será sempre glorificado. Nossa irmã Joseli, a paz do Senhor Jesus, um ótimo domingo para minha irmã, minha irmãzona, minha irmã Joseli, minha irmã e toda a sua família. Que Deus abençoe a todos nesta manhã. Deus abençoe a todos neste domingo. Que Deus possa conceder inúmeras bênçãos a todos os meus irmãos. E que meus irmãos possam viver a plenitude das bênçãos, a plenitude dos milagres em Cristo Jesus. Um grande abraço. Sou o pastor Eliseu Bernardo, pastor da Assembleia de Deus, Ministério Nova Esperança, aqui na região dos Lagos, precisamente em Saquarema. Eu quero ser grato a Deus pela vida de cada irmão. Que Deus abençoe a todos, abençoe a Nova Esperança, abençoe todos os obreiros, membros e congregados da Nova Esperança, abençoe a todos, em nome de Jesus. Tenha um ótimo domingo, na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço a todos, em nome do Senhor Jesus.